Amém. Tem uma palavra de esperança para nós aí? Amém. Tem? Glória a Deus. Opa. Sempre. Então vamos lá. Palavra para nos abençoar. Aleluia. Na verdade, esse versículo, esse texto, ele tem estado comigo quase todos os dias em oração. Eu tenho colocado ele, e ele tem sido aí a minha sustentação em oração, minha base de oração de muitos dias desses últimos que nós temos vivido aí. E hoje, quando eu acordei, ele logo me veio à mente, e eu preguei esse texto há alguns meses atrás, e especificamente esse versículo veio à minha mente na manhã de hoje. E eu fiquei remoendo, pensando, estudando, analisando, orando a Deus acerca desse versículo, Salmo 112, versículo 7, que diz assim, né? Enquanto você abre aí, você conecta a sua Bíblia, quero ler para você apenas um versículo, que diz lá, Salmo 112, versículo 7, não temerás más notícias. Amém. Seu coração está firme, Glória confiante no Senhor. Glória a Deus. É interessante, antes de falar sobre esse versículo especificamente, a Bíblia, a versão King James atualizada, ela é muito interessante no início desse versículo, quando ela diz que, na verdade, nós não devemos ficar temeroso, esperando as más notícias. Aqui o salmista, na NVI, na qual eu leio aqui, ele diz, não temerá más notícias, seu coração está firme. Ele está afirmando que o nosso coração está firme, confiante no Senhor. E a Bíblia King James atualizada, ela vai dizer que não devemos ficar temerosos, esperando as más notícias. Eu fui pesquisar o temeroso, seu significado geral. Ele quer dizer aquele que teme, aquele que se amedronta, aquele que fica receoso. E naturalmente nós estamos diante de uma situação, pastor, que nós estamos realmente amedrontados, receosos. Mas o que me chamou a atenção é que no adjetivo de temeroso, o significado é aquele que propaga o medo, né? Então, quando o salmista ele está falando para não ficarmos temerosos, ele está falando nesses dois sentidos, para mim e para você. Ele está falando no sentido de nós não temermos e não ficarmos receosos, né, esperando as más notícias, e também não sermos agentes que propagam o medo, né? Tem uma frase do pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, que nós não somos agentes do caos, né? Nós somos agentes de esperança. Nós não somos profeta do caos, corrigindo, né? Somos profeta da esperança, e nós queremos realmente profetizar esperança no coração seu, da sua família que está conectado conosco nessa noite, para que você se encha aí de fé e de expectativa, da unção e do poder de Deus, para que você viva realmente dias de expectativa, de boas notícias, de esperança, de fé, para a glória de Deus, e que não seja aquele que propaga o medo, né? Que ao invés de falarmos só das coisas ruins, possamos ser aqueles que falam das coisas boas que também estão acontecendo, né? Mas é fato, como já disse aqui, como já dissemos ao longo dessa live, que vivemos um tempo de dificuldade, um tempo de dias difíceis, que tem realmente trazido pânico, pastor, para o nosso coração, para as nossas casas, para as nossas famílias. Alguns conseguem contornar essa situação um pouco mais fácil, outros acabam se amedrontando e se afligindo. Mas o porquê desse versículo? Porque esse versículo, na verdade, ele condiciona na sua colocação. Ele está dizendo o seguinte, que nós não devemos temer as más notícias, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Aí nós temos que entender o que o salmista está dizendo, que ele está dizendo da seguinte forma: aquele que é confiante no Senhor tem o seu coração firme, e por ter o coração firme, nessa fé, nessa confiança no próprio Deus, ele não teme as más notícias, ele não é temeroso, ele não espera por mais notícias, antes ele confia. Mas a grande questão na noite de hoje é como confiar, pastor, como confiar num tempo em que as notícias são ruins, em que nós temos visto e ouvido tantas coisas ruins acontecendo. Eu disse, né, na manhã de hoje, por exemplo, rodando ali as minhas redes sociais, pelo menos 6, 7 óbitos sendo postados de pessoas diferentes, né, em questão de pouco tempo, eu vendo isso. E aí, como confiar no Senhor em um tempo tão caótico, em um tempo tão difícil, em um tempo de grande adversidade? Porque não temeremos as más notícias, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Só que eu imagino que no tempo que nós estamos vivendo, pastor, a grande dificuldade é a confiança no Senhor. Não porque talvez você não tenha fé,
não porque talvez você não crê no poder de Deus, mas é que talvez você tenha adentrado tanto naquilo que tem acontecido e se esquecido do poder, da grandeza e do agir sobrenatural do meu e do teu Deus, do Deus no qual nós servimos. Por isso, eu quero aqui ser bem assertivo nas colocações bíblicas que irei fazer para você, para sua casa, para sua família. E como tema da nossa live de coração para coração, eu quero colocar para você: aprenda a confiar no Senhor. E a primeira coisa que eu coloco, que o Senhor coloca para nós, para nossa casa, para nossa família, para o nosso coração, nesse tempo de grande adversidade, para que confiemos nele, para que aprendamos a confiar nele, porque confiantes nele, nós teremos o nosso coração firme e não temeremos as más notícias. Mas como confiar, Rodolfo, nesse tempo de adversidade? Primeiro, buscando a Deus. Aleluia. Primeira coisa que você deve fazer: busque a Deus. Quando buscamos a Deus, nós temos as nossas forças renovadas, pastor. Amém. Quando nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus, nós temos a nossa força, as nossas forças renovadas. Nós começamos a vislumbrar e se lembrar daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Como Jeremias nos ensina, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, porque nós, buscando a Ele, começamos a vislumbrar pela fé aquilo que Ele tem por fazer, aquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele já fez, gerando em nós esperança, gerando em nós ânimo, gerando em nós fé. E aí, como na semana passada nós fizemos, para não ficar cansativo, nós fizemos esse bate-bola, vamos dizer assim. O pastor ministrava, eu li alguns versículos que dava ênfase ao tópico, ao ponto citado. Hoje nós vamos fazer diferente, eu vou ministrando aqui e ele falando alguns versículos que são aí ponto-chave para os tópicos aqui citados. Então, busque a Deus. Primeiro ponto, para que você seja confiante, integralmente, totalmente a Deus, busque a Deus. Salmos 34, pastor, versículo 4. Diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Aleluia. O salmista diz que quando ele buscou a Deus, Deus, além de responder, tirou os temores do seu coração. Aleluia. Por isso a importância, pastor, de quando nós buscamos a Deus. Essa confiança ela vem porque quando nós buscamos a Deus, nós temos a certeza que Ele nos ouve e que Ele nos livra dos nossos temores. Talvez você está conectado conosco hoje aí angustiado. Talvez você que está assistindo, você que vai assistir, está angustiado, está aflito. Mas a Bíblia diz, o salmista nos ensinando, que quando ele buscou a Deus, Deus respondeu, Deus ouviu, Deus respondeu, e Deus nos livrou de todos os seus temores. Irmão, é tempo difícil, é tempo de adversidade, é tempo no qual nós ficamos realmente entendendo o que é temeroso, no sentido de receoso. É natural, mas se nós buscarmos a Deus, ficaremos confiantes nele, porque Ele nos livrará de todos os nossos temores. Amém, pastor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa, para que nós aprendamos a confiar em Deus, ouvindo a Deus, pastor. Quando nós ouvimos a Deus, a sua palavra, quando nós abrimos lá a palavra do Senhor e começamos a buscar, a meditar, a se alimentar dela, ela gera fé e esperança no nosso coração, pastor. Ela tem esse poder de gerar em nós fé, de acrescentar fé. Porque ao mesmo tempo que nós estamos lendo o jornal, nós estamos lendo as redes sociais, nós estamos assistindo e ouvindo tanta sorte de notícias e informações ruins, e aí aquilo entra no nosso coração. Igualmente, quando nós começamos a nos alimentar, a ler, a buscar, a ouvir uma palavra, a ouvir uma pregação, um sermão, tem tanto sermão nosso lá, né, pastor? Nas redes sociais, no YouTube, né? Tem sermões bons aí, mas tem os nossos que são bons também. Você pode assistir lá nas nossas páginas lá no YouTube, no nosso canal no YouTube da igreja, no meu. E aí você ser alimentado, porque quando nós ouvimos coisas boas, nós ouvimos a palavra de Deus, da mesma forma que as coisas ruins geram temor, da mesma forma que as palavras e as informações más causam temor no nosso coração, assim a palavra de Deus gera esperança e gera fé no meu e no teu coração. Por isso, meu irmão, o pastor fez uma postagem essa semana muito interessante, uma máscara no ouvido, né? Porque às vezes nós precisamos não só proteger o nariz e a boca, devemos, no tempo que nós estamos vivendo, mas precisamos também proteger os nossos ouvidos, não do Covid, mas das informações que têm causado pânico,
aflição, desespero no nosso coração. Então se proteja se alimentando daquilo que gera vida no teu coração. Amém. O pastor vai enfatizar aqui com a gente com 2 textos, Provérbios 1:33 e Provérbios 3:25 e 26. Provérbios 1:33 diz assim: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, Aleluia, seguro, sem temer mal algum. amém, Aqueles que me deram ouvido. amém. Eu costumo dizer, pastor Adolfo, que é muito fácil a gente falar com Deus. Sim, A gente tem que aprender a ouvir Deus. sim, Ouvir Deus. Sim. E a Bíblia está dizendo que aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, não terá medo de mal algum. Provérbios 23:25. 3:25 e 26, desculpa. Provérbios 3:25 e 26. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Não é para você afligir com a iminência, com as notícias, com o que você ouve, com o que você está vendo, das calamidades que está acontecendo, nem das ruínas provocadas pelos ímpios. Não é para a gente, diz a Bíblia, afligir o nosso coração. Sim, aí Salomão complementando para a gente, né? Ele falando para a gente não se afligir com isso, né? Com aquilo que o ímpio está fazendo, que aquilo que governantes estão ou não fazendo ou deixando de fazer, que nós não devemos nos amedrontar e não nos desesperar por isso, não nos afligir, né, pastor? Mas lembrar do Provérbios capítulo 1:33, aquele que ouvir, aquele que der ouvidos ao Senhor, viverá em plena paz. Viverá em plena paz. Esse será guardado, esse desfrutará da paz que excede todo entendimento. Pastor Adolfo, é possível viver em paz no meio do caos? Sim. É possível. Sim. Quando Deus está com a gente. A Bíblia diz que Jesus nos dá uma paz, né, pastor? Sim. Que excede todo entendimento. E essa paz, o que ele está dizendo? Que às vezes nem nós estamos entendendo, porque a situação está tão difícil, a situação está tão contrária, os tempos são tão maus, mas nós conseguimos estar em paz com Deus, porque sabemos quem está no controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa saúde, da nossa vida, nós sabemos quem está no controle, e por isso nós temos paz, mesmo diante do caos. Quem vê de fora não entende, a ciência não responde, as pessoas não conseguem compreender, mas nós temos paz, porque ela vai além do nosso entendimento, é uma paz que excede. E Jesus diz que Ele não dá paz como o mundo dá. Sim. Porque o mundo dá uma paz passageira. E o cara vai procurar paz através da bebida, através das festas, através de se drogar para dormir. Então ele vai procurar essa paz que é passageira. Aí Jesus diz: eu não dou a paz como o mundo dá, né? Então a paz de Deus é diferente. Aleluia, amém. Então, segundo, ouça a Deus, para você aprender a confiar em Deus totalmente, integralmente, genuinamente. Busque a Deus e ouça a Deus. É o que você está fazendo na live de hoje, você está buscando a Deus. Não é por nós que você está aqui, e você está ouvindo, porque essa palavra não é minha, ela não é do pastor Zé Roberto, ela é de Deus. São versículos, são passagens para abençoar a tua vida. E por fim, para a gente encerrar, para que você possa confiar totalmente a Deus, aprendendo isso nessa noite, descanse em Deus. Aleluia. E quando nós descansamos em Deus, nós podemos descansar confiando tudo que nós somos e temos a Ele, e adorando, independente da circunstância. Quando você adora em meio ao caos, meu irmão, você demonstra essa confiança, porque adorar quando tudo está bem, quando as coisas estão cooperando ao nosso favor, quando as coisas estão caminhando de vento em popa, como dizem, aí é normal. Mas quando nós adoramos no meio do caos, como o pastor pregou aqui domingo, Josafá, o rei Josafá adorou, né? Convocou toda a congregação para adorar a Deus em meio à guerra. Quando nós adoramos, nós demonstramos que estamos descansando, porque esses dias o Senhor até falou no meu coração. Eu vi minhas filhas brincando, pastor, a Manuela principalmente, que tem apenas 1 ano, e não entende nada do que está acontecendo. A Lorena ainda entende um pouco do coronavírus, mas a Manuela não. E aí eu fiquei pensando, o Senhor falou no meu coração, que ela está ali porque a gente está ali, e ela confia na nossa presença ali, independente do que está acontecendo. Então, e assim deve ser nós, né? Nós devemos ser assim, independente do que está acontecendo, nós precisamos descansar. O importante é que Deus está ali, e nós estamos seguros, como o pastor disse, na presença dEle. Então não importa o que está acontecendo, importa que o meu Deus e o teu Deus está nos guardando em segurança. E descansa, meu irmão, descansa adorando. Salmo 57:7, pastor. Salmo 57:7 diz assim: meu coração está disposto, ó Deus meu,
Ó Deus, meu coração está livre do medo, quero cantar e entoar louvores. Aleluia. Olha aí, que coisa linda. Glória a Deus. Meu coração está disposto. Primeira coisa, tem que haver uma disposição do coração. No coração. Meu coração está disposto, ó Deus. Meu coração está livre. Duas coisas importantes aqui, pastor. Sim. Que é o texto que tu escolheu mesmo. Está disposto e está livre do medo. Então, quando está disposto, livre do medo, o salmista diz que vai cantar. Aleluia. Cantar mesmo no meio do caos. É igual Paulo e Silas lá na prisão. Porque o coração dele está livre. É igual Paulo e Silas. Aquilo que, a certeza de que Deus é conosco, meu irmão, traz essa liberdade. E nós descansamos em meio ao caos e adoramos a Ele. E quando você derrama o teu coração, meu irmão, você quebranta-se na presença dEle. Você está descansando. Salmo 62, pastor, versículo 8. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Aleluia. Derrame, meu irmão, o seu coração na presença dEle. Descansa nele, confiando no Senhor, aprendendo a confiar nele nessa noite, buscando a Ele, ouvindo a Ele e descansando nele. Eu tenho certeza que você vai ficar confiante, e confiante como nós lemos o salmo inicial. O seu coração estará firme, firmado, fortalecido, não temeroso, não esperando por más notícias, antes sendo um profeta de esperança, declarando que Deus entrará com providência, Amém. Agirá em favor do povo dele, em favor da igreja, em favor daqueles que têm clamado, vai agir com misericórdia, vai esvaziar os hospitais, as UTIs, vai entrar com providência e vai dar vitória. Eu e você temos essa certeza, porque temos o nosso coração firmado, confiante no Senhor. E se na noite de hoje o seu coração não estava tão confiante diante do cenário enfrentado, eu quero convidar você a buscar a Deus, a ouvir a Deus e a descansar em Deus, porque certamente você vai confiar, e confiando, seu coração estará firme e você não temerá as más notícias. Pelo contrário, será aquele que profetizará pela mudança, porque Deus é misericordioso e entrará com providência. Amém. Deus é poderoso, meu irmão. Então prefira confiar em Deus, independente de tudo que está acontecendo. Prefira acreditar e confiar naquilo que a palavra diz, naquilo que Deus é e diz ao nosso respeito. Em nome de Jesus, Ele é socorro bem presente em todo o tempo. E eu quero encerrar, pastor, com o Salmo 118, versículo 6. 118, versículo 8 e 9. Esse? Não, o primeiro aqui. Tem o 6. 118, 6. Ok. O Senhor está comigo, Aleluia. Nada temerei. Aleluia. Aleluia. O que podem me fazer os homens? Aleluia. A pergunta, vou ler de novo, vou ler direito. O Senhor está comigo, nada temerei. Aí vem a pergunta: o que me podem fazer os homens? Aleluia. Nada. Se Deus é comigo e com você, Glória a nada. Deus. Glória a Quem Deus. que vai enfrentar o soberano? Aleluia. Quem é louco de Isaías enfrentá-lo? diz: operando eu. Quem impedirá? Aleluia. Então, se Deus é comigo e com você, Glória a Deus. estamos seguros. Daí, se o senhor puder ler o 8 e o 9. 8 e um 9. pouquinho abaixo. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. O povo está desesperado aí, achando que a vacina que é o resultado. Ajuda, vai ajudar. Sim. Mas sim. a resposta certa, Ela vem né, de Deus. que vai nos proteger, é o nosso Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade, pastor. Amém. Então nós vamos usar as ferramentas que tem aí, mas não podemos colocar o nosso coração nas ferramentas. Sim, porque às vezes o pessoal está tão desesperado na expectativa, e como o pastor disse, tudo Esquece isso de é Deus. bom, É. tudo isso é bom, mas nós precisamos, antes de tudo, primeiro de todas as coisas, confiar em Deus, É verdade. descansar nele, porque nossa confiança não vem de homens, né, pastor? É verdade. Nosso socorro, ele vem de Deus. Ele vem do Senhor. Isaías, pastor, 26, um pouco antes aí. Isaías 26, 3 e 4 diz assim: o Deus poderoso, ó Deus poderoso, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a confiança. Ou seja, aqueles que depositam confiança em Deus, Amém. Deus tem o prazer de guardar e proteger. Amém. O Yahvé, Glória o a Deus poderoso. Isso, eu gosto dessa versão da King Ah, porque ela fala eu que mudei ela, aqui. né? Ah, É. então você quer que eu vou ler aqui? Não, então. não. Diz assim, ó, o Yahvé, Aleluia. tu guardarás em perfeita paz, ó Yahvé,
tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Aleluia. O Yahvé. Aquele que confia, pastor, aquele que confia, né? Que nós possamos receber essa palavra nessa noite, nessa live, para o meu e para o teu coração, para o nosso coração, de coração para coração, nós possamos aprender a confiar, porque se nós, ouvindo tudo isso, tivermos a nossa fé fortalecida, a nossa esperança acrescida, fortalecida, nós teremos o nosso coração firmado e não temeremos as más notícias. João capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não tenha medo, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Amém. Jesus está nos convidando Amém. a crer Amém. nele, a crer no Deus Pai e a crer nele, porque nós temos a certeza que o nosso coração não ficará perturbado. Antes nós confiamos, descansamos e aguardamos confiantemente no Senhor, no nosso Deus, no nosso Redentor, no nosso Cristo. O Espírito Santo é conosco, meu irmão. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele mantém o nosso coração confiante, firmado, não temendo. Antes somos agentes para profetizar as bênçãos do Senhor, o milagre, a cura, a provisão, porque servimos a um Deus poderoso, gracioso e misericordioso. Que Deus abençoe tua vida, que essa palavra abençoe você, a sua casa e gere fé no teu coração. Amém. Obrigado, pastor, pela